No podcast Redcast, o pastor Caio Fábio fez um desabafo e deixou uma crítica no ar. Ele elogiou a postura do apresentador por questioná-lo e confrontá-lo durante a conversa, algo que, segundo ele, falta em muitos outros podcasts. Caio Fábio afirmou que evita programas onde os entrevistadores simplesmente concordam com qualquer coisa que os convidados dizem, sem promover um verdadeiro debate. Segundo ele, não faz sentido participar de entrevistas onde a opinião muda conforme o convidado, sem qualquer análise crítica ou antítese. Uma fala que para muitos soou como uma indireta para o apresentador Rogério Vilela, do Inteligência Limitada. Meu Deus. Eu vou soltar algumas participações de Caio Fábio no podcast do Vilela. Depois vou soltar a fala dele no Redcast. Assista até o final. Você falou de algumas, né? Eu alienígena, eu sei que eles estão aí. Em algum lugar. Eu não posso negar minha racionalidade, nem minha cognitividade. Eu vi com meu pai 13 amigos. Onde foi isso? A primeira vez no caminho entre Niterói e São Jesus de Itabapuana, no estado do Rio. O que era? Não, uma esfera. Isso em 1968. Uma esfera que veio assim, do nada, e parou na nossa cara. Grande, eu não sabia a que distância ela estava. Se estava a 100 metros, a 1 quilômetro. Não dá para você avaliar na hora. Entendi. E ela ficou ali há algum tempo, olhando pra gente. Papai parou o carro e disse, venham ver isso. Nem disse o que era. Quando a gente saiu, meu Deus, a gente ficou ali, estupefato, em silêncio. E aí, eu calado, falei, pai, o que é isso? Aí o papai falou, meu filho, não é da nossa ordem de coisas. Não é aparato científico, humano. Não parecia com nada. Nada. Que você assistiu. E nem aquela coisa de vir do nada e aí a gente ficou olhando e aquela coisa olhava para você. Você sentia que ela te enxergava. Caramba. Aí a gente ficou olhando para ela, de repente ela sumiu. Simplesmente sumiu. Mas sumiu numa velocidade ou desapareceu? Ela deu assim um tranquinho para trás e sumiu. Tá. A outra eu ia casar dentro de 2 meses, já era pregador do Evangelho em Manaus, estava na televisão e tudo mais, e estava assistindo uma aula de física com o meu professor, bem do lado dele. Quando eu vi aquela gritaria na Escola Técnica Federal do Amazonas, eu corri para a janela para ver o que era, junto com o professor Bessa. A gente olhou para cima, cara, sabe, um pão de açúcar na tua cabeça, só que parecia uma traça, um pão de açúcar completo, como se a parte do fundo se completasse no ar. Tá. E denso, com umas luzes que vazavam mínimas de dentro daquela coisa escura, parada sem som, em cima de Manaus. Caramba! Meu sogro Mas gente relatou isso? A cidade inteira, os jornais. Até falei pro Jevaé. Falei, cara, procura nos jornais de Manaus, 1974. Você vai ver. Jornais inteiros, todo mundo falando. Todo mundo pra rua. E era assim por volta das 7, 8 da noite. Caramba! O meu sogro era o capitão dos portos. Ele pegou luneta, pegou tudo com aquele pessoal, foi para um ponto de observação na base da Marinha, ficou olhando aturdido. Aí aquilo saiu devagar, sem fazer nenhum silêncio. Viajou por sobre o Rio Negro, que de Manaus para o outro lado do Rio Negro são 8 quilômetros. Ela atravessou aquilo como se tivesse sido um passinho para o lado. Era imenso aquilo ali. Caramba. Aí saiu lentamente aos nossos sentidos pelo Rio Negro, sem fazer nenhum barulho, desapareceu no horizonte. E aí eu descobri uma coisa sobre a natureza humana. Eu termino em 2 minutos. Primeiro, na mesma hora nós todos paramos tudo, fomos lá para baixo,
todo mundo perplexo. Pra baixo onde? Da sala de aula, Ah, tá. no pátio da escola técnica. Aí eu peguei minha moto, fui para casa da minha noiva. Cheguei lá, o meu sogro estava lá em pé. Você viu? Todo mundo apavorado. Falei, vi com o meu professor de física. Uma boa testemunha para ter ao lado, na janela. Aí eu falei, professor Bessa, o que é isso? Ele falou, olha, não é dessa terra não. Não é daqui, cara. Isso com certeza eu te digo. Aí, um mês depois, eu perguntava, porque eu nunca tive medo do inusitado, nem do misterioso, desde criança. Aí eu me perguntava, escuta, vocês lembram daquele, que coisa? Aí o pessoal dizia assim, aquilo foi fantástico. Um ano depois você perguntava para as mesmas pessoas, elas diziam, sabe que hoje em dia eu nem gosto de pensar naquilo? Por quê? Porque é inexplicável, A pessoa prefere acreditar que não aconteceu? Ou não quer pensar que aconteça tal coisa e ela não tem explicação para o que acontece. É uma defesa do cognitiva medíocre. Caramba. Aí, olha, hoje em dia eu chego na casa dos meus primos, isso já quase 50 anos depois, né? 40 e tantos anos, quase 50. E eu às vezes pergunto, vocês lembram daquele pão de açúcar, aquela traça que passou, que ficou em cima da cidade em 74? Aí eu ouço gente, meus primos. Assim, eu quase nunca lembro, sabe, cara? Mas já que você falou agora é mesmo, né? Aquilo aconteceu. Como pode não lembrar de uma coisa tão assustadoramente As pessoas estranha? Preferem esquecer. Caramba. O inusitado. Mas também dá para fazer um paralelo com experiência com Deus, né? Com manifestações de quanto mais paz, o cara fala, será que aconteceu mesmo aquilo? Eu já vi gente que tinha certeza absoluta, porque aconteceu com ele. Hoje o cara diz, aconteceu comigo, mas eu não quero mais lembrar disso. Caramba. São auto-engano. Porque existem consequências, né, de você voltar a pensar sobre aquilo. O auto-engano é um fenômeno que se manifesta em todos nós praticamente, com muito pouca exceção, mas mesmo as exceções já são pessoas que se livraram do auto-engano pelo enfrentamento. Porque a maioria vai aceitando o desaparecimento. É um mecanismo de defesa, né? As palavras da gente são medicina para o corpo. É mesmo. Ou são doença para o corpo e para a alma. Eu acredito nisso. De modo que você pode matar um jardim inteiro com palavras ruins, tanto quanto você, com as suas palavras, faz a vida brotar do chão da terra, brotar na alma das pessoas. Agora assista o trecho em que Caio Fábio supostamente solta indiretas para Rogério Vilela. Será que foi para ele mesmo? Confira. Muito obrigado, pastor. Meu querido, muito obrigado você. Eu que agradeço sua participação, seu conhecimento, seu tempo, né? Excelente conversa hoje, espero que você tenha gostado também. Eu gostei também, gostei de todas as perguntas que você me fez, gostei de você também ter sido sincero com relação àquilo que você crê, ou pensa, ou imagina, porque eu vou a muitos podcasts onde eu parei de ir, porque eu vejo que o entrevistador chega lá um cara e diz que isso aqui é pedra. Aí ele diz, é pedra. Aí vem um outro, chega e diz assim, não, isso aqui é papel. Aí, meu Deus, é papel! Aí vem um outro e diz, não, isso aqui é ouro. Não me diga que é ouro. Aí eu vou num podcast desse uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quando eu começo a ver que tanto faz como tanto fez, e não vai ter nenhum tipo de antítese confrontadores, ele me explica porque eu não creio nisso. E aí eu paro de ir, porque eu não estou ali para ficar vendo o indivíduo dizer sim para todas as idiotices do mundo. Então, parabéns. Gostei de ter sido questionado agora sim e confrontado. Fiquei mais feliz Muito ainda. obrigado. É isso aí. E o que você acha de tudo isso? Comente a sua opinião.